Hoje nós vamos estudar a epistemologia genética Jean Piaget. O que é epistemologia? São conhecimentos científicos. O que é genética? É a origem do conhecimento do sujeito. Quem foi Piaget? Piaget foi biólogo, psicólogo, epistemólogo, nasceu em 1896 e faleceu em 1980. Qual é a base de estudo do Piaget? É metodologia clínica e a observação aos atos infantis, como a criança age, o que ela faz, como faz. Então, ele estuda quem? O sujeito epistêmico, quem tem a capacidade de adquirir inteligência que constrói conhecimento. E teoria da equilibração, que é o processo do conhecimento. Conhecimento e desenvolvimento. O desenvolvimento da inteligência é a condição para que os seres humanos construam conhecimento sobre o meio. Enquanto função, a inteligência deve ser vista como adaptação, ou seja, os processos da inteligência têm como finalidade a sobrevivência do sujeito no meio em que está inserido, modificando e sendo modificado para melhor se adaptar. Teoria da equilibração. Ela é composta por assimilação, acomodação e equilibração. A assimilação é compreender algo novo com base no conhecimento que já possui. Acomodação é modificar os conhecimentos prévios que você já tem. E equilibração é feita por assimilações e acomodações. Epistemologia genética. Preocupa-se em explicar a ordem de sucessão em que as diferentes capacidades cognitivas se constroem. O desenvolvimento não acontece de forma linear, mas através de saltos e rupturas, e estabelece estágios. Os estágios do desenvolvimento do conhecimento de Piaget são divididos em 4 grandes estágios. O sensório-motor, que transcorre no âmbito da motricidade, o pré-operatório, que é atividade representativa, o operatório concreto, como o próprio nome diz, que é algo concreto em que a criança pode pegar, e o operatório formal, que ele vai mais no âmbito do abstrato e da lógica. Os estágios de Piaget, eles mostram que existe uma sequência para o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento cognitivo. Piaget fala que mesmo que altere a idade, não é muito específico, que pode ter alteração, algumas crianças desenvolvem um pouco mais rápido, outras um pouco mais lenta, mas ele coloca que não há possibilidade de pular os estágios, que toda criança passa por esses 4 estágios. O estágio sensório-motor, ele é de 0 até os 2 anos de idade. Ele é caracterizado por uma inteligência prática, em que a criança começa primeiro com os reflexos, que é um modo de sobrevivência dela. Depois, conforme vai se desenvolvendo, ela vai tendo contato com os objetos, então ela vai pegando e levando na boca. Aí ela vai adquirindo mais conhecimento, vai se desenvolvendo mais, ela vai começar a perceber a presença de objetos e que ela faz parte daquele meio, que ela também é um objeto. É o estágio em que antecede a linguagem, a criança ainda não fala, ela vai começar a falar no final dos 2 anos, por ali, E a criança vai descobrir a questão da causalidade, causa e efeito. E com o tempo, conforme ela for se desenvolvendo, ela vai perceber que algumas atitudes dela têm o efeito que ela quer. Então, ela vai perceber que ela vai ter um resultado desejado conforme a atitude que ela tiver. Piaget mostra, nesse estágio que antecede a linguagem, que existe sim um aprendizado antes da fala. Então, claro que vai mostrar mais para frente que ela vai se desenvolver mais depois da linguagem, mas que já existe um aprendizado antes da linguagem.
O estágio pré-operatório vai dos 2 anos até os 7 anos e ele é caracterizado pela representatividade, que é a capacidade que a criança adquire por meio de construções cognitivas de pensar um objeto através do outro. Ela ainda é caracterizada também um pouco pela inteligência prática, mas a criança já consegue ir organizando os pensamentos por meio da representação. Para organizar essa representação, a criança passa pelas etapas de assimilação, acomodação e equilibração. Mas esse processo não é de um dia para o outro, né? Ele leva tempo para a construção da inteligência na criança, tá? Essa fase é a introdução à linguagem e a criança começa a se socializar mais efetivamente através da linguagem. Também é caracterizada pelo signo e significado e pela fantasia, que a criança consegue pegar uma caixinha de fósforo e imaginar que aquilo ali é um carrinho e brincar com ele como se fosse um carrinho. Então, o desenvolvimento da fantasia nessa faixa etária ela é bem grande. O egocentrismo, alguns autores até trazem que Piaget não ficou muito bem visto com esse termo, mas não é que a criança é egoísta, ela tem a dificuldade de entender o pensamento do outro, né? É nessa fase pré-operatória. E a introdução do mundo da moralidade. Então, a partir dos 2 anos, a criança vai entender um pouco de regras, de valores, ela vai aprender a esperar na fila, esperar a sua vez de ir no brinquedo. Então, é essa fase do pré-operatório. O estágio operatório concreto é dos 7 aos 12 anos, que é o início da reversibilidade. Depois de passar pelas outras fases, a criança chega nessa fase com a construção de uma lógica e de estruturas operacionais denominadas concretas. Ela adquire a habilidade de pensar uma ação e de reverter esse pensamento, mas não reverter esse pensamento somente de forma concreta, de algo que ela pode pegar. Nessa fase também é muito utilizado nas escolas o material dourado para fazer contas, né? Em que a criança tem que pegar alguma coisa para ela ter uma assimilação melhor. Então, é caracterizado pelo início da reversibilidade. O estágio operacional formal dá início a partir dos 12 anos. É onde a criança começa a ter o raciocínio abstrato, ela não precisa mais pegar ou ver o objeto, começa a relacionar as hipóteses e começa a ter uma lógica mais formal. E também é o início da linguagem figurada, quando fala, por exemplo, não coloque o carro na frente dos bois, a criança vai entender que é para ela ter paciência, para ela não ser apressada. Através da teoria da epistemologia genética de Piaget, ele explica a construção do conhecimento e que, independente do estágio que o ser humano esteja, acontece por meio da relação sujeito e objeto, sempre passando pela fase da assimilação, acomodação e equilibração. E que todo ser humano passa por todos os estágios, né? E que todas as pessoas passam pelos estágios do desenvolvimento do conhecimento.